vamos começar a nossa reunião. Damos as boas-vindas a vocês que estão conosco aí no Zoom. É uma alegria saber que vocês também fazem parte da família e estão conosco. Há alguns que ainda estão chegando, estou vendo ali gente entrando. Nós queremos dizer da nossa alegria de poder saber. Hoje é domingo, hoje é dia de ir para a igreja, que coisa boa, não é? E o Salmo 122 fala assim: alegrei-me, o quê? Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que coisa boa, né? Poder encontrar os irmãos, poder estar aqui em comunhão uns com os outros e saber das necessidades uns dos outros, das bênçãos uns dos outros. Eu tenho estado, não só hoje, não só esta semana, eu tenho estado com o Salmo 46 na minha mente, pensando na guerra, pensando nessas tribulações pelas quais as pessoas passam, tanta gente que pede oração. Eu tenho pensado, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Olha que importante. E Ele é o nosso socorro ou auxílio sempre presente na adversidade, na tribulação. E é por isso que não temeremos, ainda que a terra trema, ainda que os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos, ainda que haja uma guerra na Ucrânia, ainda que aqueles prédios ali todos sejam destruídos, ainda que aquelas crianças estejam fugindo de uma maneira assim tão triste, ainda que o quê? Deus está no meio dela. Deus não perdeu o controle, Deus não foi dormir. Deus não foi dormir e falou, deixa por aí. Não, ele está atento, né? E eu vou pular para o verso 10, que eu tenho pensado muito nesse verso 10. Aqui nessa versão diz assim: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Na outra versão diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então, eu convido vocês para que a gente possa estar cantando salmos, hinos, cânticos espirituais, e que tudo isso faça parte do nosso dia a dia. Não só aqui, que é uma bênção, né? A gente poder estar louvando juntos, mas no nosso dia a dia, né? Colocar essa prática é uma bênção, Senhor. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou. Tudo bom. Pra quê? Para o seu louvor. Para o seu louvor. Para o seu Nós temos orado diariamente pela Dona Terezinha, o nosso grupo de mulheres, né, Heloísa e pessoal, nós temos orado pela sua mãe. Sabemos que é um caso grave,
não é? Os médicos têm dito que é um caso grave, ela já é uma pessoa de idade, não é? Nós pedimos, eu tenho pedido muito a Deus para colocar muita paz no coração da dona Terezinha. Venha cá, Beto. Venha, Lu, com o Beto. Nós vamos orar pela dona Terezinha agora. Pai querido, nós estamos na tua presença como igreja. Nós estamos aqui unidos, Senhor, como povo teu. E o Senhor falou, clama a mim e te responderei. Nós estamos clamando a ti, Senhor, por essa situação que dona Terezinha está vivendo. Nós sabemos que é uma situação grave, uma situação séria, os médicos têm falado. Sabemos que para ti não há coisas demasiadamente difíceis, que se o Senhor quiser, o Senhor pode curar a dona Terezinha. Nós não temos dúvida disso. Mas se o Senhor também quiser levar a dona Terezinha, nós queremos orar a oração que temos feito sempre. Que ela tenha paz no seu coração, que ela tenha tranquilidade, que ela não tenha medo, que ela fique tranquila, que o Senhor diminua as dores dela, que os médicos sejam atenciosos ali, minorando a sua situação, trazendo conforto, Pai. Que o Senhor cerque aquele leito com a tua presença de uma maneira sensível, Pai, que ela possa sentir isso ali, Pai. Como é importante saber que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor se importa conosco, Pai. Muito obrigada por essa certeza que nós temos. Nós queríamos orar pelo Beto, Pai. É um filho amoroso, carinhoso, provedor. Que o Senhor enche o coração do Beto de consolo, de paz, de conforto, de certeza, Senhor, que o Senhor está com ele. Abençoa a Lu, sua companheira aqui lado a lado, o Dedé, a Isa, abençoa os outros dois irmãos do Beto, que essa família toda seja cercada, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, pelo teu consolo. Que o Senhor abençoe grandemente esta família. É a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém. 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 Em nome de Jesus. Então, vamos orar pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes. Oh, Pai, te damos graças, Senhor, por mais um domingo que estamos aqui, com essas crianças tão preciosas para o Senhor. Nós pedimos, Senhor, que essa manhã seja uma manhã abençoada, que elas possam aprender mais do Senhor, que o Senhor derrame um amor, um desejo de conhecer a Tua palavra, que eles não se desviem desse caminho, Pai. Também te pedimos pelas famílias de cada criança que aqui está, Pai, o Senhor dê sabedoria, discernimento, para que eles possam ensinar a Tua palavra, o Teu evangelho para elas, Pai, dia após dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ao preparar esta mensagem para hoje, eu me perguntei se ela seria relevante, se seria importante para cada um de nós, para vocês, porque eu não sei se esse assunto é da experiência de vocês. Eu não sei se algum de vocês já passou por algum sofrimento. Talvez não é? A gente tem visto essas reportagens lá sobre a guerra na Ucrânia, e aí a gente vê o que é realmente sofrimento. Nós temos certamente passado por muitos sofrimentos no transcorrer da nossa vida. Eu um pouco mais, porque eu sou mais velho, então já tive mais tempo para sofrer. Mas eu agradeço muito a Deus, porque eu e talvez vocês não temos passado por sofrimentos assim tão angustiantes, tão terríveis como estes que o povo da Ucrânia está passando. Nós convivemos com uma situação parecida na África do Sul. Nós estivemos lá durante as guerras de independência de Moçambique e de Angola, e os portugueses radicados em Angola tiveram que fugir e foram para a África do Sul, cerca de 300 mil angolanos portugueses. E eles ficaram em campos de refugiados, barracas de campanha, 12 pessoas em cada barraca, fossem parentes ou não. E nós tivemos a oportunidade, triste, pesada no nosso coração,
mas uma oportunidade criada por Deus de viajar cerca de 480 quilômetros cada fim de semana, guiando o nosso carro até o campo de refugiados para levar ajuda humanitária e para pregar o Evangelho. Eu usava um megafone, andava na poeira no meio daquelas barracas, convidava para um culto, e como aquela gente estava ali, retida, sofrida, cercada, e não podia sair, nós tínhamos até uma autorização do governo para entrar lá e pregar para eles. Então, facilmente a gente reunia 400, 500 pessoas, mas, irmãos, quanto sofrimento, quanta angústia daquela gente. Eles contavam histórias que eu não posso contar para vocês, porque vai distrair a sua atenção, vai trazer peso ao seu coração. O que eles passaram para fugir através da Namíbia, mais de 1.000 quilômetros, um deserto de Kalahari, muito extenso, alguns fugiram pelo mar e até chegar na África do Sul, Cidade do Cabo, alguns naufragaram. Nas estradas, quando vinham de carro, eles trocavam azeite com gasolina, era uma coisa terrível. E mortes, muitos deixaram os parentes, os queridos para trás. Então, a gente mais ou menos sabe o que esses ucranianos estão passando. Talvez até pior do que nós vimos lá na África do Sul. Sofrimento. Você pode se lembrar, assim, de repente, de alguma coisa que o fez sofrer muito, mais do que as coisas comuns da vida, que aborrecem, etc. e tal, mas não são um sofrimento muito intenso. Eu já perdi meus pais, já perdi meus 5 irmãos, um cada ano, nestes últimos anos, de 2015 para cá, e a gente sabe como é isso, não é? Márcia perdeu também recentemente, no ano passado, um irmão muito querido, a irmã muito querida, antes um pouco, outra irmã, os pais. Então, a gente sabe o que é isso. É muito pesado, é muito triste. E há os conflitos emocionais, pecado. Como o pecado nos faz sofrer se nós temos uma mente cristã? Consciência de culpa, e um dos assuntos que nós vamos abordar aqui nessa série é justamente a questão da culpa. Desde quando, irmãos, a coisa é assim? No mundo inteiro, todas as pessoas têm dias de muito sofrimento. Sabem como isso começou? Nas primeiras páginas da Bíblia. A história da criação, a história de Adão e Eva, a história da queda. O primeiro pecado, na teologia fala-se queda, com letra maiúscula, quer dizer, quando em Adão e Eva todos caímos em relação à nossa posição com Deus. Todos nós nos tornamos pecadores, corruptos. Temos essa natureza pecaminosa, doente. E a sociedade em que nós vivemos é doente, é corrupta. Mais do que nós, não comparando aí que nós sejamos melhores, mas se nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, nós não temos só aquela velha natureza terrena, mas temos também o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Então, nós temos vida, nós temos essa nova natureza em Cristo. Paulo escreveu aos Coríntios: quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nós temos esse conflito chamado batalha espiritual. Nós temos uma inclinação para o mal, uma inclinação para o pecado que nos faz sofrer, mas nós temos também uma inclinação para o bem, por causa do Espírito Santo de Cristo que habita em nós. Então, prontamente, se somos realmente cristãos, nós sentimos a tentação e, às vezes, caímos em pecado, mas nós nos arrependemos prontamente. A consciência nos acusa, a luzinha vermelha acende. E nós vamos à presença de Deus em confiança, reconhecemos o pecado, pedimos perdão. Nós não permanecemos no pecado.
A Rané caiu, mas não ficou no chão. E é o que acontece na nossa vida espiritual. E sabe, irmãos, mais importante do que a queda é o fato de que nós levantamos. O que vem depois é mais importante. É nisso que nós temos que concentrar a nossa mente. Essa graça maravilhosa de caiu, sim, lamentavelmente. Isso traz sofrimento e tristeza, como eu disse. Mas nós nos levantamos. Amém. É como se Jesus estivesse... E não é como ser. Ele realmente está, através do Espírito Santo, caminhando conosco. E nós caminhamos com Jesus. Por isso, Paulo disse, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, vivendo com Cristo, nós tropeçamos e caímos. Mais frequentemente, menos frequentemente, mais gravemente, menos gravemente. Nos machucamos emocional e espiritualmente, mas Jesus nos estende a mão e nos levanta prontamente. Ele não nos rejeita. Caiu, então fica aí. Eu avisei antes. Caiu porque quis. Ele não nos deixa para trás. Ele nos estende a mão amorosa, bondosa, paciente, perdoadora, nos levanta e nos amparando porque estamos machucados. Ele diz, vamos em frente. E o que está nos esperando lá na frente? Eu queria dizer uma primeira coisa de extrema importância a respeito do sofrimento. O sofrimento, irmãos, ao contrário do que muitos pensam, não é um castigo de Deus. Até algumas versões bíblicas, ao falar do sofrimento, usa a tradução castigo. Mas a palavra, considerando o contexto geral da Bíblia, a palavra mais adequada é disciplina, correção. E por que Deus nos disciplina de maneiras diferentes, dependendo da nossa natureza, do nosso caráter, da nossa resistência? Ele nos disciplina porque Ele nos ama. O autor da carta aos Hebreus escreveu, não menosprezes a disciplina que vem do Senhor. Outras versões dizem a correção que vem do Senhor. Deus nos trata como a filhos. Que filho há a quem o pai não corrige? E termina dizendo, se estáis sem correção ou disciplina, não sois filhos. Sois bastardos. Então, irmãos, isso está na carta aos Hebreus, capítulo 12. As coisas assim relacionadas com o sofrimento, seja emocional, espiritual ou físico, incluindo enfermidades, perdas materiais, todas essas coisas ou são enviadas por Deus ou são permitidas por Deus para nos ensinar, para nos corrigir. É como se Deus fosse um escultor e nós fôssemos materiais diferentes que Deus está usando para nos esculpir a imagem de Cristo, para fazer-nos mais parecidos com Jesus Cristo. Então, nós podemos ser barro, como escreveu o profeta Jeremias, eu já preguei recentemente aqui sobre isso, barro nas mãos do oleiro. Então, o oleiro, que é Deus, pega o barro e com as próprias mãos delicadas, sensíveis, ele vai moldando o barro, porque o barro é maleável. Agora, se se trata de madeira, ele tem que usar um martelo e ele tem que usar um formão, ou, quem sabe, outras ferramentas. E aí já machuca um pouco mais. Se nós não somos barro, se nós não somos suscetíveis às correções de Deus, se nós oferecemos resistência, se nós não aprendemos facilmente, se nós não nos corrigimos,
Então, não somos barro nas mãos do oleiro, somos madeira, ou quem sabe até ferro, prata, ouro. Então, ele tem que usar um cinzel. Que tipo de material você é nas mãos de Deus? Se você é orgulhoso, renitente, teimoso, não reconhece facilmente os seus pecados, não pede perdão, não volta atrás, não reconcilia, não deixa um determinado pecado e permanece nele, tentando se justificar, racionalizar, então, talvez Deus tenha que usar o martelo, Deus tenha que usar o formão. Que tipo de material nós somos nas mãos de Deus? Mas uma coisa é certa, irmãos, Deus está nos trabalhando. Isso traz sofrimento. Meter o formão com martelo numa madeira é como se machucasse a madeira, mas dali vai sair uma obra de arte. Paulo não escreveu aos Tessalonicenses, não, aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Então, essa peleja vai continuar até o dia da volta do Senhor Jesus. Então, sofrimento não é castigo de Deus. É disciplina, é ensino, é correção para o nosso bem. Paulo não escreveu aos Romanos, capítulo 8, verso 28, essas conhecidas palavras: todas as coisas cooperam, trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas, inclusive o sofrimento, inclusive a enfermidade, inclusive as perdas financeiras, todas as coisas cooperam. Não é uma coisa que vai fazer você um santo, mas todas elas juntas, no transcorrer da vida, o estão aperfeiçoando. E quando diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é muito comum interpretarmos assim: perdi o emprego. Não tem problema não, a Bíblia diz todas as coisas contribuem para o bem, então é porque eu vou ter um emprego melhor do que esse. Não é a nossa tendência sempre pensar: isso aqui aconteceu porque algo maravilhoso Deus vai fazer melhor do que isso. Mas não é bem assim. Quando diz todas as coisas contribuem para o bem, o verso seguinte diz: que bem é este? E qual é o bem? De que maneira isso traz favor? De que maneira isso será graça na nossa vida? Todas as coisas, inclusive aquelas que nos parecem más, que nos fazem sofrer, que são disciplina de Deus. O verso seguinte diz: contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, para serem conformes à imagem do Senhor Jesus. Ser conforme é assumir a forma de. Então, o escultor está ali trabalhando, seja madeira, seja barro, seja ferro, dói mais, dói menos, tudo contribui para o final desta obra de Deus em nossa vida, que é fazer-nos conforme a imagem do Senhor Jesus. Perder o emprego não significa necessariamente que Deus vai lhe dar um emprego melhor do que aquele. Pode ser que você fique sem emprego durante algum tempo sofrendo, e Deus tirará proveito disso para o seu caráter. Deus o fará mais humilde, Deus o fará mais dependente dele. Se você antes considerava o dinheiro a sua segurança, agora vai faltar dinheiro e você vai ver que o dinheiro não é a sua segurança, não é a sua felicidade. E você vai aprender a depender mais de Deus. Então, está contribuindo para o seu bem, depender mais de Deus, assim como Jesus dependia do Pai.
O apóstolo Paulo teve uma conversão notável. Tornou-se de perseguidor para o maior pregador, o maior apóstolo mencionado na Bíblia e de todos os tempos. E um grande teólogo. E eu me pergunto, ele sem a biblioteca que temos hoje, sem Google, sem internet, onde ele aprendeu tanto? Iluminação do Espírito Santo. Muitas coisas ele recebeu indiretamente do próprio Jesus. Ele até escreveu aos Coríntios, falando sobre casamento e moças que ainda não se casaram, e casou, o marido se converteu, a esposa não se converteu, tratando desse assunto, respondendo pergunta dos cristãos de Corinto. Em alguns momentos, ele diz, o que eu estou aconselhando vocês, eu não aprendi com o Senhor. Então, eu estou dando a minha opinião pessoal. Aí você se pergunta, mas como é que é? É inspirado ou não é inspirado? Vem de Deus ou vem de Paulo? Claro que Paulo está sendo inspirado, mas ele está dizendo, eu não ouvi isso do Senhor Jesus durante o seu ministério terreno. Jesus não tratou deste assunto. Mas o Espírito Santo nos diz que, aí ele dá o conselho. Mas, de qualquer forma, ele deu sábios conselhos, inspirado, iluminado pelo Espírito Santo. Ele conta também que ele teve uma visão maravilhosa. Subiu ao terceiro céu, ao paraíso, e ele ouviu coisas e viu coisas que ele não pode narrar, porque ao homem não é digno ouvir essas coisas. Coisas tão maravilhosas do além que ele não podia nem contar. Nesse contexto, ele diz, para que eu não me ensoberbecesse, me foi colocado um espinho na carne. Vocês estão notando? Um homem de Deus, um santo homem, um grande apóstolo, teve essa visão maravilhosa, subiu ao céu e viu coisas que ele não pode nem narrar. Mas para que ele não se ensoberbecesse, Deus lhe pôs um espinho na carne e o fazia sofrer. Quando a gente tem um espinhozinho em qualquer parte do corpo, como aquilo incomoda, não é mesmo? Você tem que parar, você tem que tirar. Paulo não nos diz o que era o dito espinho na carne, que era algo que o fazia sofrer. Irmãos, Paulo que fala tanto de fé, um dos heróis da fé do Novo Testamento, ele nos diz que ele orou 3 vezes, pedindo a Deus que lhe tirasse o espinho da carne, esse sofrimento. E qual foi a resposta de Deus, que certamente vocês conhecem? A minha graça. Em outras palavras, não tirarei o espinho da carne. E a gente que diz que todas as orações serão respondidas positivamente. E se nós não recebemos a cura ou a libertação, é porque não temos fé. Está errado. Ele orou 3 vezes, pedindo a Deus, tira o espinho da carne, que me faz sofrer. Ele até se refere a esse espinho na carne como uma bofetada de Satanás. Como se ele ficasse confuso. Isso, afinal, é coisa de Deus ou é de Satanás? E nós, muitas vezes, pensamos que uma enfermidade é coisa de Satanás. Pode ser um espinho na carne que Deus está colocando na sua vida para que você não se ensoberbeça. Foi a experiência de Paulo. Por alguma razão, você estaria se tornando autossuficiente, estaria se tornando orgulhoso, vaidoso, dependente do dinheiro e não de Deus, pensando muito nessa questão de status social, de poder. Por alguma razão, há um pecado renitente na sua vida, ainda que seja oculto, só você e Deus sabem. Pode ser que Deus coloque um espinho na carne, pode ser que Deus permita uma provação, mas não é castigo.
é disciplina amorosa, porque Deus quer que você seja humilde, Deus quer que você seja amoroso, Deus quer que você seja perdoador, Deus quer que você deixe aquele pecado que perturba a sua comunhão com Deus, que rouba a sua paz, a sua alegria da salvação. Davi pecou com Batseba, depois ele confessou, confessei os meus pecados e Deus perdoou a minha iniquidade. E ele continuou orando no Salmo 51, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Ele havia perdido a alegria. O pecado nos rouba a alegria. Então, Deus corrige, Deus disciplina. E às vezes dói. Então, se você sofrer, se você passar por alguma provação, tem uma perspectiva cristã disto, bíblica. Não pensa que Deus está zangado com você. Não pense que Deus desistiu de você, que Deus o abandonou. Não culpe outras pessoas por aquilo que você está passando. Se outra pessoa lhe causou sofrimento, Deus permitiu e, digamos, usou a outra pessoa, mesmo que ela tivesse intenções más, para corrigir você. Deus usa as pessoas, mesmo as más pessoas, e Deus está trazendo para os caminhos dele. Deus está santificando. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você tem essa relação de amor, de comunhão com Deus, então você é um filho de Deus. E Deus o estará corrigindo, como um pai corrige ou deve corrigir o seu filho. Que pai há, no texto de Hebreus, que não corrige o seu próprio filho? Deus os trata como a filhos. E por isso os disciplina e os corrige. Então eu falei, sofrimento não é castigo, e acrescento agora, porque me lembro agora, até porque não seria justo Deus nos castigar. Sabe por quê? Não tem nada a ver com o nosso merecimento, porque o que nós merecemos é o castigo. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, presente de Deus, é a vida eterna. Então, o pecado traria a morte, mas Deus interpôs o seu dom em Cristo Jesus. Uma outra passagem também lá de Isaías 53, assim como tem também no Novo Testamento, baseando o autor no Velho Testamento, a profecia sobre a vida do Messias e a missão do Messias está profetizada como em nenhuma outra passagem em Isaías 53. E ali diz que Deus pegou os nossos pecados e os colocou sobre Jesus. E que pelas chagas de Jesus, pelo sofrimento de Jesus na cruz, nós fomos curados. O Velho Testamento diz repetidas vezes, o apóstolo Paulo, que Deus colocou em Jesus, ou sobre Jesus, os nossos pecados, e Jesus pagou pelos nossos pecados na cruz. Ele fez expiação por nós. Daí a palavra bode expiatório, vez por outra eu menciono isso aqui, você já deve saber então, é aquele que paga pelo outro. Jesus foi o bode expiatório, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Deus colocou os nossos pecados no crédito do seu Filho Jesus. Na mente de Deus, ele fez Jesus o culpado de todos os nossos pecados. E a angústia de Jesus com isso foi tal que ele orou na cruz: Pai, por que me desamparaste? Nossos pecados separam de Deus. Se Deus puniu os nossos pecados em Jesus, por que ele vai nos punir segunda vez por pecados que já foram punidos? A gente conhece uma história, não vou entrar em detalhes, mas 2 irmãos, um era bom, o outro era mau. Então, o mau cometeu um crime, chegou em casa no meio da noite, bateu na porta angustiado, a polícia atrás dele, as sirenes e tal, ele entrou ensanguentado, machucado,
mas também com o sangue do outro que ele matou, e o irmão bom atendeu a porta. Meu filho, meu irmão, não é? O que aconteceu? Ele falou: entrei numa briga no mar, acabei matando uma pessoa, a polícia veio atrás de mim. O que o irmão bom fez? Vem cá, tira a sua roupa. O outro não entendeu bem. Tira a sua roupa rápido, antes que a polícia chegue. E ele foi tirando a dele, uma roupa limpa. Passou a roupa limpa dele para o seu irmão mau e vestiu a roupa ensanguentada. A polícia chegou, bateu na porta. Não tem conversa, você está todo ensanguentado, você veio do crime. E pegou o irmão mau e levou para a cadeia. E ele foi condenado à morte e deixou uma mensagem para o seu irmão: eu morri por você. Aproveita a oportunidade. Corrija-se destes pecados. Não se meta em outras confusões. Então, irmãos, Jesus vestiu a nossa roupa de pecado. E, de fato, Paulo diz, repetidas vezes: despivos da vossa velha natureza pecaminosa e revestivos da justiça de Cristo. Então, nós tiramos a roupa dos nossos pecados e vestimos a roupa da justiça de Cristo. E Deus olha para nós e nos vê justos. Como pode? Porque nós estamos vestidos com a roupagem de Jesus. É outra figura que a Bíblia usa. Então, o sofrimento, irmãos, tem essa perspectiva bíblica. Seja o que for que você esteja enfrentando na sua vida, olhe de uma perspectiva bíblica. Deus o ama. Deus está corrigindo. Deus está usando tudo para fazer você melhor. Não somente melhor, mas igual a Jesus. Não é de um dia para outro, porque nós somos não barro propriamente nas mãos do oleiro, mas nós somos essa madeira, nós somos a pedra de mármore, nós somos ferro, nós somos resistentes, nós custamos a aprender. Deus nos ensina as mesmas coisas N vezes e nós custamos a aprender. Mas nós vamos chegar lá. João escreveu na sua primeira carta: ainda não somos o que devemos ser, mas quando ele vier, nós seremos semelhantes a ele, porque o veremos assim como ele. E é para lá que nós estamos sendo conduzidos. Amém, irmãos? Amém. Deixa eu dizer uma palavrinha sobre esta passagem: cairão 1000 ao teu lado e tu não cairás, etc. E tal. Um dos princípios da hermenêutica, que é a ciência da teologia, que interpreta a Bíblia, é interpretar cada passagem à luz do seu contexto. O contexto imediato, o que está antes e o que está depois naquele capítulo, ou naquela epístola, ou livro como o Evangelho, ou Isaías, e no contexto geral da Bíblia. Então, se pegar, cairão 1000 ao teu lado e tu não serás atingido, e tomar isso como uma promessa para cada um de nós, nós vamos nos perder. Porque não é isso que a Bíblia ensina. E não é isso que a experiência nos ensina. Não é isso que aconteceu com Paulo, que foi açoitado, aprisionado e, por fim, degolado. Não é isso que aconteceu com João Batista, que, por ter sido fiel e denunciado o pecado do Herodes, foi degolado por palavra de uma adolescentezinha na dança, imoral, sensual. Deus permitiu. E aí eu poderia citar N exemplos da Bíblia. Um texto muito importante sobre isso é a Galeria dos Heróis da Fé, de Hebreus 11. Pela fé Abraão, pela fé José, pela fé Sara, todos eles heróis da fé. No fim, embora tenham passado por sofrimento, tudo deu certo, eles foram vitoriosos e creram até o fim. Agora, no fim do capítulo, que mostra todos esses heróis, cita alguns heróis que foram surrados,
cerrados ao meio, martirizados, mas são heróis da fé. A fé recompensou alguns com vitórias, e a fé recompensou alguns com martírio. Todos os apóstolos, sem exceção, foram martirizados. Essa é parte da história da igreja. Existe um livro intitulado O Livro dos Mártires, que conta eles e outros depois deles. Então, a realidade é que muitos servos de Deus, santos homens e santas mulheres de Deus, sofreram e sofreram muito. O próprio Davi, que não tenho certeza agora se escreveu essa palavra, se é dele, parece que é, não é? Ele passou 10 anos de caverna em caverna no deserto, fugindo de Saul. E era um santo homem de Deus. Já tinha derrubado Golias pela fé. Já tinha sido usado por Deus para aplacar a ira de Saul. E depois tornou-se inimigo por ciúme, por inveja e despeito. No fim, ele tornou-se rei. Caiu em pecado. E a família dele pagou um preço alto. Os filhos e tal, parece que o pai deixou um exemplo ruim com aquele pecado com Batseba, que foi perdoado. Por que Davi escreveu isso? Cairão 1000. Ele passou por isso. Ele foi um guerreiro. O ciúme de Saul em relação a Davi começou por causa do povo glorificando a Davi pelas suas vitórias nas batalhas, dizendo: Saul derrubou 1000, Davi derrubou 10.000. As mulheres iam pela rua cantando isso. E o Saul se corroeu de inveja, de ciúme e despeito. Mas Davi tinha experiência de ver muitos soldados inimigos caindo à sua volta e ele ser protegido por Deus. Agora, isso não pode ser tomado como doutrina. Isso não pode ser tomado como uma promessa para cada um de nós, porque nós vamos nos decepcionar. Nós seremos feridos. E quem disse isso? Jesus. Bem-aventurados sois quando por minha causa, então é gente que está vivendo para a causa do Cristo, fores perseguidos, injuriados e mentindo, disserem todo mal contra vós. Somos felizes por estarmos sofrendo por causa da nossa fé em Cristo Jesus. E Pedro escreveria: só tenham cuidado de não sofrer por suas próprias faltas. Por isso Jesus falou: mentindo disserem todo mal contra vós. Então, que seja mentira o que falam de nós, nunca seja verdade. Que nos odeiem somente pela nossa fé, porque o mundo não quer saber de Cristo. Então, só para dar aí uma luzinha, né, para uma coisa não ficar contra a outra, não é? Mas, irmãos, sempre que você tiver dúvida sobre uma passagem, procura pensar no contexto. Qual é o ensino geral? E se puder pesquisar um pouquinho mais, por que Paulo, por que Isaías escreveu isso? Para quem ele escreveu? Em que contexto? E aí você não cai em heresias, em interpretações erradas, falsas, ou coisas que não são promessas de Deus para nós. Amém? Amém.